Eu estava voltando do trabalho num domingo à noite. Tinha feito hora extra no escritório e perdi a noção do tempo. Quando percebi, já passava da meia-noite e a estação estava praticamente vazia. Apenas algumas pessoas espalhadas pelas plataformas, todas com olhares distantes. Esperei o trem por quase 30 minutos, o que era estranho para aquela linha que costumava ser pontual. Quando finalmente o trem chegou, entrei num vagão completamente vazio. Sentei-me próximo à janela e me preparei para a viagem de 40 minutos até minha casa. O cansaço tomava conta de mim e eu lutava para manter os olhos abertos enquanto o trem seguia seu caminho. As luzes do vagão começaram a piscar levemente. Não dei muita importância no início, mas o ritmo da piscada foi ficando mais lento, como se acompanhasse minha respiração. Percebi que já havia passado por 3 estações sem que ninguém entrasse no vagão. Tentei olhar pela janela, mas, do lado de fora, só havia escuridão. Nenhuma luz das ruas, nenhum prédio, nenhum sinal de vida urbana. Pensei que estávamos passando por um trecho de túnel, mas aquele túnel parecia não ter fim. O trem começou a desacelerar e as luzes do vagão agora piscavam com mais intensidade. Ouvi um ruído no sistema de som que me pareceu uma voz distorcida, anunciando algo que não consegui compreender. O trem parou completamente e as portas se abriram. Hesitei por alguns segundos, mas decidi sair para verificar onde estava. Pisei na plataforma e as portas do trem se fecharam imediatamente atrás de mim. O trem partiu em alta velocidade, deixando-me sozinho naquela estação desconhecida. As luzes eram amareladas e fracas, iluminando apenas parcialmente o lugar. Havia um letreiro que deveria indicar o nome da estação, mas as letras estavam embaralhadas, formando uma palavra que não fazia sentido. Algo como Setalém ou Setielm. Não havia ninguém na estação, nem mesmo um guarda ou funcionário. Os painéis eletrônicos estavam todos desligados e havia um silêncio absoluto. Caminhei até o que parecia ser a saída da estação, mas, quando cheguei lá, me deparei com uma cidade que não reconheci. Os prédios tinham uma arquitetura estranha, com ângulos impossíveis que pareciam desafiar a gravidade. As ruas estavam vazias, mas eu tinha a nítida sensação de estar sendo observado por centenas de olhos. O céu não tinha estrelas, apenas uma luz difusa que não vinha de lugar nenhum. Não conseguia identificar se era dia ou noite. Voltei para a estação, tentando encontrar algum mapa ou informação sobre onde eu estava. Mas todos os quadros informativos estavam em branco. Tentei usar meu celular, mas não havia sinal. E, estranhamente, o relógio marcava 3 horas da manhã, sem avançar 1 minuto sequer. Foi quando ouvi o som de outro trem se aproximando. Corri para a plataforma, desesperado para sair daquele lugar. O trem que chegou era idêntico ao que eu havia pego antes, mas completamente vazio. Entrei sem pensar 2 vezes e as portas se fecharam. O trem começou a se mover e voltei a sentar próximo à janela, tentando ver alguma coisa lá fora. Depois do que pareceram horas, o trem começou a desacelerar novamente. As luzes voltaram a piscar, mas agora com um ritmo normal. O trem parou, as portas se abriram e reconheci minha estação habitual. Saí rapidamente e olhei ao redor. Tudo parecia normal. Pessoas caminhavam apressadas, os painéis funcionavam corretamente, meu celular voltou a ter sinal. Mas algo continuava errado. Quando cheguei em casa, minha esposa perguntou onde eu havia estado nos últimos 3 dias. Segundo ela, eu havia desaparecido depois do trabalho no domingo. Era agora quarta-feira. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas nem eu mesmo entendia. Desde então, tenho pesquisado sobre aquele lugar estranho e encontrei algumas menções online a um lugar chamado Sete Além. Bom, encorajado por esses relatos, compartilhei o meu. Só espero nunca mais passar por isso de novo.
O relógio marcava 5h17 da tarde quando entrei no último vagão daquele trem. Estava voltando de uma entrevista de emprego e a plataforma estava lotada por causa do horário de pico. Mal consegui entrar no trem e as portas fecharam, imediatamente atrás de mim, quase prendendo minha bolsa. O vagão estava estranhamente vazio, o que contrastava com a multidão que havia deixado na plataforma. Havia apenas um homem de terno cinza sentado no canto, lendo um jornal cuja manchete não consegui identificar. Sentei-me no lado oposto e fiquei observando pela janela enquanto o trem partia. Depois de algumas estações, percebi que ninguém mais entrava no vagão, embora eu pudesse ver pessoas embarcando nos vagões da frente. Tentei mudar de vagão, mas as portas de conexão estavam trancadas. O homem de terno continuava imóvel, lendo seu jornal. Foi quando notei algo estranho: o número do vagão. Em todos os trens dessa linha, os vagões são numerados de 1 a 6, mas o display digital acima da porta indicava vagão 7. O trem entrou em um túnel e as luzes vacilaram por um momento. Quando voltaram ao normal, o homem de terno havia desaparecido, deixando apenas o jornal sobre o assento. Aproximei-me para ver o jornal e percebi que a data marcava 10 anos no futuro, e todas as notícias eram sobre desaparecimentos em massa. Meu coração acelerou e olhei pela janela, mas do lado de fora só havia escuridão completa. O trem continuava avançando, mas não parava em nenhuma estação. O sistema de som anunciou: próxima parada, Sete Além. Término de linha. Todos os passageiros devem desembarcar. A voz era mecânica e sem emoção, diferente das gravações habituais. As luzes começaram a piscar novamente e o trem desacelerou. Quando parou completamente, as portas se abriram para uma plataforma vazia. Não havia nenhuma indicação de onde estávamos. Nenhuma placa, nenhum mapa, apenas uma plataforma mal iluminada por luzes bruxuleantes. Hesitei em descer, mas algo me dizia que eu não deveria permanecer no trem. Pisei na plataforma e, imediatamente, o trem partiu, deixando-me sozinha naquele lugar desconhecido. A estação parecia antiga, com azulejos rachados e um teto muito alto que desaparecia na escuridão. Havia um silêncio perturbador, interrompido apenas pelo eco dos meus próprios passos. Caminhei até o que parecia ser a saída da estação e me deparei com uma cidade que parecia ter sido abandonada há décadas. As ruas estavam vazias. Os edifícios tinham janelas quebradas e havia uma névoa densa que limitava minha visão a poucos metros. O mais estranho era que, apesar do aspecto de abandono, todas as luzes dos postes estavam acesas, criando uma iluminação amarelada e fantasmagórica. Comecei a andar, tentando encontrar alguém, qualquer sinal de vida. Depois de caminhar por algum tempo, vi uma figura ao longe. Era o homem de terno cinza do trem. Ele estava parado na esquina, olhando diretamente para mim. Acelerei o passo em sua direção, desesperada por informações, mas quanto mais eu me aproximava, mais ele parecia se distanciar, sem jamais mover os pés. Foi quando ouvi o som de um trem se aproximando. Voltei correndo para a estação, guiada pelo barulho. Na plataforma, um trem idêntico ao que havia pego estava parado, com as portas abertas. Entrei rapidamente e as portas se fecharam. O vagão estava vazio, exceto por uma mulher sentada exatamente onde eu havia estado antes. Ela segurava minha bolsa, que eu nem havia percebido que tinha deixado para trás. A mulher sorriu para mim, estendendo a bolsa. Quando a peguei, notei que suas mãos eram geladas e seus olhos não piscavam. Ela sussurrou: "Você vai voltar. Todos voltam para Sete Além." O trem começou a se mover e as luzes piscaram. Quando olhei novamente, a mulher havia desaparecido. O trem acelerou, passando por túneis escuros, até finalmente parar em uma estação que reconheci.
Saí rapidamente e corri para casa, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, percebi que havia estado desaparecida por 2 dias inteiros. Minha família estava desesperada, prestes a registrar meu desaparecimento na polícia. Desde então, tenho tido pesadelos recorrentes com aquela cidade vazia e aquele homem de terno cinza. Encontrei um pedaço de jornal amassado na minha bolsa, com uma data 10 anos no futuro e uma manchete sobre desaparecimentos em massa. Era uma noite de sexta-feira e eu estava voltando de uma festa de aniversário de um amigo. Já passava das 2 da manhã e eu corria para pegar o último trem. A estação estava quase deserta, com apenas alguns seguranças fazendo rondas e alguns bêbados adormecidos nos bancos. Consegui chegar à plataforma bem no momento em que o trem se aproximava. Entrei apressado e me surpreendi ao ver que o vagão estava completamente vazio. Sentei-me no meio do vagão, próximo a uma das portas, e suspirei aliviado por ter conseguido pegar o último trem da noite. Enquanto o trem se afastava da estação, tentei me acomodar para a viagem de 40 minutos até minha casa. O trem avançava pela cidade e eu observava as luzes passarem rapidamente pela janela. Aos poucos, as luzes foram ficando mais escassas e percebi que estávamos deixando a área mais urbanizada. Isso me pareceu estranho, pois a linha que eu pegava passava apenas pelo centro da cidade. Tentei olhar o mapa da linha que ficava acima das portas, mas estranhamente ele havia sido substituído por um cartaz em branco. O trem entrou em um túnel e as luzes do vagão começaram a oscilar. Quando voltaram ao normal, notei que a configuração do vagão havia mudado sutilmente. Os assentos pareciam mais gastos, o chão estava mais sujo e as paredes tinham manchas de umidade que não estavam lá antes. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Tentei usar meu celular para verificar onde estávamos, mas não havia sinal. O relógio marcava 2h33 da manhã e parecia não avançar. Olhei pela janela, mas só conseguia ver meu próprio reflexo no vidro escuro. O trem começou a desacelerar e uma voz distorcida anunciou pelo sistema de som: próxima parada, 7 além. Apenas desembarque. Não há retorno. Meu coração acelerou. 7 além? Nunca tinha ouvido falar dessa estação. Pensei em permanecer no trem e seguir até o final da linha, mas algo me dizia que isso não seria possível. O trem parou completamente e as portas se abriram para uma plataforma mal iluminada. Hesitei por um momento, mas decidi sair para tentar entender onde eu estava. A estação era antiga, com uma arquitetura que parecia do início do século XX. As luzes eram fracas e tremeluziam, criando sombras inquietantes. Não havia ninguém na plataforma e o silêncio era absoluto. Olhei para trás a tempo de ver o trem partir, deixando-me sozinho naquele lugar estranho. Caminhei até o saguão principal da estação, procurando por algum funcionário ou informação. O lugar estava completamente deserto. Os relógios nas paredes estavam todos parados em diferentes horários e os painéis de informação estavam todos em branco. A única saída era um grande portão de ferro que levava à rua. Saí da estação e me deparei com uma cidade que nunca tinha visto antes. Os edifícios eram antigos, com uma arquitetura estranha, misturando estilos de diferentes épocas. As ruas estavam vazias, mas todas as luzes das casas e comércios estavam acesas. O mais perturbador era que não conseguia ver ninguém nas janelas iluminadas, embora tivesse a constante sensação de estar sendo observado. O céu não tinha lua nem estrelas, apenas uma escuridão uniforme que parecia engolir tudo. Comecei a caminhar pelas ruas, tentando encontrar alguém que pudesse me ajudar. Depois de andar por algumas quadras, percebi que estava voltando para os mesmos lugares, como se a cidade fosse um labirinto projetado para me confundir.
Foi quando notei uma figura parada na esquina. Era um homem idoso, vestindo roupas antigas como de uma outra época. Aproximei-me dele e perguntei onde estávamos. Ele me olhou com olhos tristes e disse: "Você está em Sete Além, jovem, a cidade dos esquecidos. Todos que chegam aqui foram esquecidos pelo outro mundo lá fora." Perguntei como poderia voltar e ele apontou para a estação. O trem volta todas as noites, exatamente às 3h33, mas nem todos conseguem embarcar. Apenas aqueles que ainda são lembrados no outro mundo. Corri de volta para a estação, desesperado para não perder o trem. Quando cheguei lá, faltavam apenas 5 minutos para o horário indicado pelo velho. A plataforma continuava vazia, mas agora havia várias figuras translúcidas caminhando de um lado para o outro como fantasmas. Nenhuma delas parecia me notar. Pontualmente, às 3h33, um trem chegou à estação. Era antigo, com vagões de madeira e decorações. Em bronze, as portas se abriram e eu corri para entrar. Dentro do trem havia outras pessoas, todas com olhares distantes e perdidos. Sentei-me em um dos assentos e o trem partiu. A viagem pareceu durar horas, com o trem atravessando túneis escuros e paisagens irreconhecíveis. Finalmente, o trem começou a desacelerar e reconheci minha estação habitual. Saí rapidamente e corri para casa. Quando cheguei em casa, minha namorada estava na sala chorando. Ao me ver, ela ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Segundo ela, eu havia desaparecido há uma semana e todos me davam como morto. Minha foto havia sido divulgada nos noticiários da região e a polícia já havia encerrado as buscas. Tentei explicar, mas ninguém acreditou. Pensaram que eu estive me alcoolizando. Inventei uma desculpa qualquer que não convenceu muito. Desde então, evito pegar trens muito tarde da noite, nunca vazios, e sempre garanto que estou na estação certa. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.